Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa sexta aula de gestão ambiental. Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito dos requisitos do SGA. Requisitos são coisas necessárias, essenciais para o sistema de gestão ambiental, ou seja, todo o sistema de gestão ambiental vai ter esses itens. Então vamos lá. De acordo com a ISO 14001, os requisitos da gestão ambiental, eles precisam ter uma visão bem aberta de tudo que deve ser gerenciado. Então, está descrito na norma que os requisitos precisam ser considerados de acordo com uma perspectiva sistemática e holística, o mais abrangente possível, devido às inter-relações existentes entre os requisitos. A gente vai entender melhor. Quando se estabelece os requisitos, é de suma importância que a alta direção esteja muito envolvida. Por quê? Vai partir da alta direção a responsabilidade de manter esse sistema em funcionamento. Então, uma vez estabelecido um requisito, ele passa a ser parte obrigatória do sistema de gestão ambiental. Por essa razão, é importante que a autodireção esteja presente no momento de definição desses requisitos. Inclusive, a definição dos requisitos é feita de maneira estratégica. Vamos supor que a empresa está implantando um sistema de gestão ambiental justamente para ter uma diferenciação competitiva no mercado. Então, é papel da alta direção trazer quais são os focos, quais são os enfoques que essa empresa vai dar no sistema de gestão. Faz parte, então, saber qual é a necessidade ou a demanda dos stakeholders. E o que a gente entende por stakeholders? São os agentes, né? São os players dessa organização, tanto fornecedores quanto clientes. Então, quais são as necessidades que eu tenho que atender com os meus players? Essas necessidades devem ser incorporadas no sistema de gestão ambiental. As necessidades, elas não são obrigatórias. Uma demanda de cliente, uma demanda de fornecedor, ela não é a priori obrigatória, mas uma vez que se viu a necessidade de colocar isso como um requisito, ela passa a ser obrigatória. Ou seja, tudo que é estabelecido como foco, como meta e objetivo a ser alcançado, uma vez determinado assim, passa a ser um requisito obrigatório. A primeira coisa ao se implementar um SGA é definir o escopo. A gente já falou em outras aulas que o SGA ele pode ser implementado em diferentes empresas, diferentes ramos, então não existe dentro da norma um escopo único. É claro que o escopo tem como uma grande área de abrangência as questões ambientais, porém, quem vai realmente definir o escopo daquela corporação é aquele time responsável por implementar e manter o SGA. Escopo é o grande objetivo desse sistema, né? Então, por exemplo, manter todos os critérios ambientais em conformidade, né? Então, esse é um grande escopo. Agora, como realizar isso, como fazer isso, vai depender de cada necessidade, de cada realidade. Para definir o escopo, então, num primeiro momento, é preciso entender o contexto dessa organização, para assim, então, chegar na definição desse escopo. Ele deve transmitir a área de abrangência ou campo de atuação da empresa. Mais uma vez, a gente volta a falar da importância do envolvimento da alta direção. O escopo deve transparecer o que a alta direção almeja com o SGA. Definido o escopo, ele tem que ficar em um lugar visível. É comum nas empresas terem placas
onde são informados aos funcionários, aos visitantes, que aquela empresa tem um sistema de gestão ambiental e coloca-se ali o escopo, a grande meta dessa empresa. Logo eu vou pedir um trabalho para que vocês tragam exemplos, né, de SGAs aplicados em empresas e vocês vão ver o que vem a ser uma frase de escopo ou uma placa de escopo. O segundo requisito para um bom funcionamento do SGA é a liderança. Dentro do SGA vão haver responsáveis de áreas. Então, é normal em uma empresa de grande porte termos representantes do SGA, cada qual com seu ramo de atividade. A alta direção, mais uma vez, vem aqui encabeçando, né, esse papel de liderança. Então, é muito importante que a vontade de manter esse SGA em funcionamento, em concordância, venha da liderança em suas atitudes, em suas falas, porque isso transmite para todo o grupo. Faz parte também dessa liderança assumir as responsabilidades, tanto as responsabilidades no que diz respeito ao processo de implementação e manter o SGA, quanto também os recursos financeiros, pessoas. Então, a liderança tem que prover o que é necessário para a implementação do SGA. Faz parte da liderança também assegurar que as políticas ambientais serão respeitadas e trazer isso em compatibilidade com os objetivos da empresa. Assegurar, então, a integração dos requisitos do SGA com os negócios da organização. Dentre os papéis da liderança, a gente tem, então, o asseguramento dos recursos necessários para que o SGA funcione, seja pessoal, seja financeiro, comunicar a importância da gestão ambiental de forma eficaz e dentro dos requisitos, ou seja, passar essa importância de diferentes modos, de diferentes maneiras, em diferentes períodos, para sempre lembrar a importância de se manter o SGA, assegurar que o SGA alcance os seus resultados, ou seja, coordenar, fazer com que todo o processo funcione. De que forma? Dirigindo, apoiando para que as pessoas contribuam para a eficácia do SGA. Promover a melhoria contínua, que não seja apenas no papel, que não seja apenas algo que diz ser feito, mas que realmente seja feito. E apoiar outros papéis pertinentes dentro do processo de gestão. Apoiar pessoas, funções que promovam essa eficiência dentro do sistema. Como terceiro requisito, a gente tem a política ambiental da empresa, que não está em nenhuma legislação. É uma política em que a empresa adota seu compromisso com o meio ambiente. Assim como o escopo, geralmente uma política que tem implementado o SGA, ela também vai expor isso numa placa, de alguma forma, para que todos conheçam a sua política de gestão ambiental. Há 3 conceitos básicos que devem estar nessa política, que é o conceito de proteger o meio ambiente, atender os requisitos legais e melhorar continuamente o SGA. Quarto requisito do sistema de gestão são os aspectos ambientais. Quem fez a aula de avaliação de impactos comigo deve lembrar que há uma diferença entre o que é aspecto ambiental e o que é impacto ambiental. Aspecto ambiental é a causa, é a atividade dessa empresa junto com os elementos ambientais. A gente não tem atividade, a gente não tem processo humano que não interaja com os recursos naturais. Então, listar esses aspectos ambientais vão direcionar o olhar
de quem deve manter o SGA. Então a gente começa aí a identificar os aspectos que devem ser monitorados. Cada empresa, então, vai ter diferentes aspectos ambientais que vão ser acompanhados. Sempre vai depender da complexidade da empresa. Uma empresa de pequeno porte, ela pode ter aspectos ambientais menos profundos dentro daquele ambiente em que ela está inserido, ao passo que empresas maiores, mais complexas, vão acabar tendo uma interação, uma complexidade muito mais enraizada dentro do ecossistema que ela está inserido. Os aspectos ambientais, eles podem ser direto ou indireto. Direto quando realmente surge da minha ação, da minha produção, do que eu faço de alteração dentro da minha empresa, e indireto quando vem por consequência de um aspecto direto. Então, por exemplo, a hidrelétrica, quando ela está em processo de construção, a gente tem as ações, os aspectos diretamente relacionados ao local onde se está ocorrendo ali a construção dessa empresa, desse empreendimento, porém outros movimentos acabam surgindo, por exemplo, o deslocamento de pessoas, aumento da densidade demográfica naquela cidade vizinha. Então isso vem como um aspecto indireto da ação que está ocorrendo localmente. Alguns aspectos são controláveis, outros nem tanto. Então, tá aí a importância de se elencar os aspectos e fazer uma matriz de identificação da sua magnitude, da sua área de influência, porque cada aspecto vai ter uma interação diferenciada com o meio ambiente. Ao se listar os aspectos, deve-se ter a perspectiva do ciclo de vida. Então, desde o processo com o meu fornecedor até o final da minha cadeia produtiva deve ser avaliado. É importante, então, depois de listar os aspectos, verificar a significância de cada um deles. É negligência da empresa colocar um aspecto que é significativo como não significativo só para que não tenha que monitorar, para que não tenha que despender atenção para aquele item. Isso é um tipo de greenwashing. Aqui uma tabela de exemplo de como fazer essa avaliação, essa distinção entre os aspectos ambientais. Então, por exemplo, quanto à área de abrangência, ela pode ter uma abrangência apenas interna, né, dentro do ambiente empresarial, local, ali, então ela tem um envolvimento também com a comunidade que circunda, regional ou global. Veja que aqui nesse exemplo foram estabelecidas notas em que a nota mais alta ou maior peso foi dado para aspectos de abrangência global. Isso vai depender caso a caso. Vamos supor que tenha uma empresa com alto impacto local, então esse peso vai ser alterado, o que traz para esse sistema uma certa subjetividade. Porém, uma vez que se trabalha com as pontuações de forma coerente, não se terá problema lá na frente numa auditoria que vai ocorrer. Por isso é importante sempre descrever os critérios adotados para o ponderamento. Assim, qualquer pessoa que vier a ter conhecimento dessa ponderação pode seguir o raciocínio que foi levado em conta. Aqui quanto à gravidade, então a gente tem, por exemplo, uma gravidade desprezível, então eu vou despender menos atenção para ele, baixa, moderada e alta. Então é claro que um aspecto ambiental de alta gravidade vai receber uma maior pontuação. Probabilidade de ocorrência, quase nula, baixa, moderada ou alta. Então se eu tenho uma possibilidade de que algo ocorra com alta probabilidade, é claro que isso vai entrar no meu monitoramento rotineiro, para que a gente sempre tenha uma ação de prevenção.
Nosso quinto requisito são os requisitos legais. É toda a legislação que aquela empresa deve cumprir. Aqui não tem escolha, a gente não escolhe qual lei a gente vai cumprir, qual lei a gente não vai cumprir. É diferente de norma. Normas, sim, assim como a ISO é uma norma, a gente adota uma norma, mas uma lei você sempre deve cumprir essa lei. Então, requisitos legais são mandatórios, não cabe à organização decidir se vai cumprir ou não. Aqui, então, a gente tem todo o arcabouço legal das leis, decretos, resoluções, instruções, acordos internacionais, etc. Todas as organizações têm aí um vasto universo legislativo que deve ser cumprido. Dependendo do tamanho da organização, é muito recomendável que se tenha um setor jurídico, porque nem sempre leis são documentos fáceis de serem lidos e interpretados. Então, ter pessoas especializadas e sempre atualizadas, buscando o que está acontecendo com as leis, é importante. Aqui também entram os contratos firmados entre clientes, entre fornecedores. Uma vez que se estabeleceu um contrato, esse é também um requisito legal. O sexto requisito são os objetivos ambientais. O objetivo ambiental é o que a empresa pretende alcançar aplicando o SGA. Então, deve ser algo mensurável, deve ser algo que é possível acompanhar. Então, vamos supor que uma empresa quer aplicar, quer implementar o SGA para ter um menor consumo de energia elétrica. Vejam, é um critério mensurável, eu consigo acompanhar e está diretamente ligado com as questões ambientais. Então, o objetivo tem que ser coerente com a política ambiental da empresa, tem que envolver ações estratégicas e operacionais para que seja alcançado. Os objetivos têm que ser mensuráveis, monitorados, comunicados e atualizados. Porque se estiver ocorrendo um consumo excessivo, por exemplo, isso é perceptível e a causa pode ser mais facilmente rastreada. Para alcançar esses objetivos, a organização tem que comunicar seus métodos, o que eu estou monitorando, como eu estou monitorando, para que assim todo o sistema seja consciente daquilo. Quando se tem estabelecido esse objetivo, deve-se levar em conta as limitações tecnológicas. Eu não tenho como hoje colocar um objetivo de zero poluição no meu processo. Eu tenho como zerar ou amenizar ou compensar as minhas poluições, mas a gente ainda não tem tecnologia suficiente para que todos os gases, todos os resíduos sejam incorporados no processo. Por essa razão, quando se traça esse objetivo, deve-se levar em conta as limitações da melhor tecnologia disponível e o quanto também a empresa está investindo para ter essa tecnologia aplicada no seu sistema operacional. O sétimo requisito são recursos, competência e conscientização. Esse requisito se refere ao aporte necessário, seja em recurso humano, financeiro, tecnológico e de infraestrutura, para que o SGA seja cumprido de acordo com as suas premissas. A alta direção deve assegurar que os recursos estejam disponíveis e em cumprimento das suas obrigações. A competência é requisito de cada um dentro da sua responsabilidade, dentro da atividade que executa, principalmente quando está relacionado a um impacto ambiental significativo. Então, como a gente já viu, são estabelecidos responsáveis. Então,
principalmente se tem um impacto significativo sendo monitorado, a responsabilidade de quem monitora, de quem acompanha, é acrescida. A conscientização, ela deve ser de todos os envolvidos, de toda a equipe, de toda a empresa. Trazer a conscientização está muito além da fala, está nas atitudes, no que se faz no dia a dia. E isso deve ocorrer de forma natural e não impositiva. Quando se tem esse comportamento incorporado, já não se tem então adversidades ao cumprir o que é mandatório, porque isso já vem de forma natural, já faz parte do comportamento dentro daquele empreendimento. Como isso é alcançado? Não é fácil. Muitas vezes são realizados treinamentos, toda a equipe deve ser envolvida em ações de educação ambiental e, como eu disse e reforço, é muito mais de atitudes diárias do que de ações impositivas. O 8º requisito são as informações documentadas. É aquilo que o auditor vai pedir para ver durante o processo de auditoria. De acordo com a revisão de 2015, não é necessário mais se ter grandes arquivos com tudo impresso. Essa documentação, ela pode estar na forma digital, armazenada em nuvem, desde que com sistemas de segurança, para que isso não se perca. Exemplos de documentos que devem ser mantidos durante toda a vida do empreendimento são as políticas ambientais, os requisitos legais que devem ser cumpridos, essa tabela de aspectos ambientais, as suas classificações, como é feito o monitoramento dos indicadores, como é feito o plano de emergência desse empreendimento, os registros de treinamentos do pessoal, entre outros que se julgar importante. Por exemplo, a ficha de calibração de equipamentos utilizados no monitoramento. Isso é algo corriqueiro de ser solicitado em auditorias, porque como eu vou falar que estou monitorando, por exemplo, a emissão de CO2 através de um sensor, se esse sensor não estiver calibrado? Então, manter esses registros de calibração também é uma informação importante a ser guardada, arquivada. De acordo com a própria ISO, há uma hierarquia na documentação que é armazenada. Aqui, por exemplo, num sistema de gestão da qualidade, mas que também ocorre num sistema de gestão ambiental. Então, o maior volume dos arquivos armazenados, documentados, tratam de instruções de trabalho e outros documentos do SGA. Procedimentos do SGA vêm em menor número e o manual do SGA que vem aí no topo dessa hierarquia. O 9º requisito é a operação e controle operacional. É responsabilidade do empreendimento que quer se adequar à ISO manter o controle e a operação do sistema. A organização, então, deve estabelecer, implementar, controlar os processos necessários e atender os requisitos, uma vez que ela quer ser certificada, que ela quer manter o selo ISO, ela tem que atender o que a norma coloca ali como requisito. Ela deve controlar as mudanças, planejar, analisar criticamente as consequências, tomando ações para mitigar efeitos negativos. Nesse requisito entra também o poder de barganha da organização. Faz parte do processo ter o controle e este poder sobre seus fornecedores. O poder de barganha diz respeito a ter exigências com os seus fornecedores para que você seja o cliente dele. Uma vez que você
tem um sistema ISO sendo implementado ou já implementado, você tem requisitos a serem cumpridos. E o seu fornecedor também tem que cumprir, porque você não pode manter relações com organizações que não estão em acordo com o que estabelece a norma. O 10º requisito é a preparação e resposta a emergências. Dependendo do tamanho do empreendimento e dos impactos adversos que ele pode ter, principalmente dos fatores de risco, é necessário que se tenha todo um planejamento de controle caso ocorra um acidente, caso ocorra algum fato imprevisto, inesperado e que tenha consequências negativas. Então, para que seja tomada de forma rápida uma ação, isso precisa ser previamente planejado e treinado. Então, por exemplo, as usinas de Angra, certamente, quando vocês foram na visita, eles falaram a respeito do plano de emergência. A probabilidade de ocorrer um acidente nuclear ela é baixa, porém o risco é muito alto. Então, existe toda uma preparação, existe todo um treinamento do que se fazer nessa situação. Isso deve ser documentado, o treinamento deve ser documentado, o plano deve ser documentado, para que, no momento que seja necessário, se coloque em ação de forma rápida. A avaliação de desempenho já está entrando, então, ali no check do nosso sistema. É quando a gente senta em uma reunião com a alta direção e vai verificar os indicadores. Tem-se, então, resultados a serem mostrados que vão aí mostrar o desempenho dessa empresa quanto ao sistema de gestão ambiental. É aqui, então, que é verificado o quanto a empresa está evoluindo ou não dentro dos seus objetivos. O requisito número 12 é monitoramento, medição, análise e avaliação. A ISO estabelece que a organização deve medir, monitorar, analisar, avaliar o desempenho ambiental. Então, tudo isso deve ser documentado. Precisa-se ter os indicadores ambientais, que são os parâmetros que vão ser monitorados. Deve-se ter, então, o plano de monitoramento, que é o período, a frequência com que esses parâmetros serão monitorados. De tempos em tempos, deve-se fazer relatórios para verificar se os parâmetros estão evoluindo de uma forma positiva ou não. Caso não, quais as medidas vão ser tomadas. O requisito número 13 diz respeito às auditorias internas, mas eu vou deixar para falar com mais detalhes na próxima aula, porque daí a gente vai ter uma aula só a respeito de auditorias interna e externa. O 14º requisito é a análise crítica pela direção. De tempos em tempos, é necessário que os resultados dos monitoramentos, das avaliações, os relatórios sejam verificados pela autodireção e seja também avaliado se tudo está andando conforme planejado. A alta direção não pode delegar essa função a outros servidores, mas ela pode contar com colaboradores nesse processo. O 15º requisito diz respeito à melhoria contínua. É quando se olha o que não está funcionando da forma planejada, por que isso não está funcionando da forma planejada e o que pode se fazer para melhorar. E então é colocado em prática para que numa próxima vistoria, numa próxima auditoria, seja então avaliado essa alteração. Melhoria contínua, então, é quando, por exemplo, tem-se uma ação corretiva para eliminar uma ação de não conformidade. Não conformidade é quando um requisito não é cumprido. Então, uma vez que uma não conformidade é identificada, deve-se documentar quais as ações foram tomadas para cumprir ou adequar essa não conformidade. Então, uma vez que se identificou que há esse problema,
quais foram as ações, o que foi tomado como atitude para que isso fosse sanado. Tudo isso deve ser documentado e verificado na próxima checagem. Pessoal, esses 15 itens são os principais requisitos de um sistema de gestão ambiental. Só para lembrar, requisitos são itens que devem estar no sistema de gestão ambiental. Não há como se ter um sistema implementado sem que eles estejam presentes. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Qualquer dúvida, mande ali no nosso grupo e a gente vai conversando. Até mais!